E aí, galera, tudo bem com vocês? Adivinha quem está formada? Isso mesmo, eu mesmo, Camilíssima. Eu trouxe aqui minha apresentação que eu fiz no dia 14. E como eu sei que alguns amigos não puderam assistir por estarem embarcados ou estarem trabalhando, eu resolvi regravar a apresentação para deixar aqui no canal, caso as pessoas queiram assistir. Se você tem interesse em saber mais sobre a vida a bordo, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, então vai estar linkado aqui em cima ou na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito, pô, se inscreve aí e dá essa moral pra mim. Se você já conhece, se você já conhece essa vida a bordo, porque você já é um tripulante e tá aqui assistindo esse vídeo por causa disso, e quiser saber mais também sobre o livro Todos a Bordos, que eu usei no trabalho, vai estar tudo linkado na descrição, tá? E também não deixa de se inscrever e compartilhar com alguém que também tem interesse nesse tema. E é isso, gente. Obrigada e bora para a apresentação. Então, gente, o nome do trabalho é Navegando nas Identidades e Diferenças, Cultura Identitária a bordo de um navio de cruzeiro. E, bem, o tema surgiu quando eu embarquei a primeira vez em 2019 no civil, e foi quando eu tive essa primeira experiência que também me deu a ideia do tema e que me ajudou a decidir me formar, porque você sabe quantas vezes eu já chutei esse balde, mas ter embarcado me ajudou a ficar inspirada sobre diversidade, sobre cultura. E aí, meu segundo contrato depois da pandemia foi no Seaside, em 2021. E 21. E aí, nesse embarque, eu já fui focada nesse tema. Então, tudo que eu vivi, todas as conversas que eu tive, ajudaram, de alguma forma, a direcionar o trabalho. Sobre a metodologia do trabalho, além do trabalho de campo, que eu acabei de falar, né, no civil, nesses dois embarques, no civil e no Seaside, eu também usei o livro Todos a Bordo, Incríveis Histórias Vividas pelos Tripulantes de Cruzeiro. Se vocês, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, caso vocês se interessem. E também, boa parte da análise foi dividida em categorias relacionadas aos uniformes e aos espaços. Os objetivos do trabalho são analisar as relações identitárias a partir dos vínculos entre os tripulantes, os passageiros e os espaços. Então, como que a nossa relação com os espaços, elas são, elas são alteradas, a percepção delas é diferente dependendo de que posição identitária você ocupa naquele espaço. Entender o acesso a privilégios da tripulação de acordo com a sua posição a bordo. Mas lá na frente a gente vai ver que a bordo a gente é dividido em diversas categorias e cada categoria tem certos privilégios, né? E o terceiro ponto é identificar elementos simbólicos e seu papel na afirmação e produção das identidades. E aí, falando sobre identidade, para a gente começar a entender o trabalho, a gente precisa entender como analisar e estudar as identidades. E aí, para isso, eu usei esses dois autores, Catherine Woody, eu não consigo falar o nome dela certo, mas ela escreveu Identidade e Diferença, uma introdução teórica e conceitual, e o Tomás Tadeu da Silva, que escreveu Produção Social da Identidade e das Diferenças. Bem, a primeira autora, ela trabalha as identidades e ela já coloca que as identidades precisam de conceitualização e elas estão vinculadas às condições sociais. Já o Tadeu da Silva, ele complementa isso, dizendo que elas existem, as identidades elas não são naturais, elas existem em um contexto cultural e social, elas são interdependentes das diferenças. Então, você afirmar que você é brasileiro, ou você é português, ou você é argentino, isso só faz sentido porque dentro de um contexto cultural e social existem outras coisas que você não é. Elas precisam ser ativamente produzidas, já que elas não são naturais, né? As nossas identidades culturais, elas são produzidas dentro do âmbito social.
Elas são produzidas por sistemas representacionais que vão organizar e classificar as coisas e as pessoas e vão combinar no acesso a privilégios. E aí, para a gente falar sobre o papel da representação e os sistemas representacionais, eu usei o Stuart Hall. E aí ele fala que o conceito desses sistemas representacionais, eles são formados por duas partes. A primeira parte é a relação entre os objetos, sujeitos e os acontecimentos, e os conceitos que não são individuais e funcionam porque estão organizados e classificados de diversas maneiras. E a segunda parte diz respeito a como podemos apresentar e reconhecer esses conceitos, que é através dos signos, que aqui ele vai definir signo como algo que indica ou representa os conceitos e as relações entre eles de uma forma que a gente consiga carregar eles e transmitir esses significados, esses conceitos entre uma pessoa e outra. E é isso que vai fazer, que vai formar a nossa cultura. E aí, já começando a parte da análise, a primeira categoria que eu dividi o trabalho foi a questão dos espaços, os espaços de passageiros e espaços de tripulantes. E aí, como a gente consegue ver nessa imagem, as áreas de passageiros elas são super coloridas. Cada área que a gente passa tem carpete com cores diferentes, desenhos diferentes, várias texturas, teto espelhado, estrutura de metal formando obra de arte, coisas brilhosas como a escada que todo mundo gosta de tirar foto. Agora, quando a gente olha para a parte da área de tripulantes, a gente vê que toda a área, basicamente, é formada pela mesma cor, né? E também mesma textura. Basicamente, todo o teto, o chão, a parede, elas são formadas por esse material liso e duro, tirando algumas partes que tem carpete, mas não é, não é a regra. E aí, durante essa análise, a gente pode perceber que, apesar das áreas de passageiro serem super divertidas e coloridas e interessantes para os passageiros, a gente, como tripulante, a gente vê essa área de uma outra maneira. Ela tem outro significado, outro conceito. Essas áreas, elas são as áreas onde a gente trabalha, então, apesar delas serem, de verdade, parecerem um parque de diversão, não é assim que a gente enxerga elas. Já na área de tripulante, essas cores são meio opacas, parece que a gente está no hospital, mas depois de um tempo, essas cores sem graças ganham um novo significado, porque é também nesses espaços onde a gente pode se divertir, onde a gente pode relaxar, onde a gente consegue interagir entre a gente de forma mais espontânea. E aí, ainda sobre os espaços, entre as áreas passageiras e as áreas de tripulantes, além dessa decoração que marca bem a diferença, também existem outros signos que vão demarcar e acionar identidades diferentes. E um desses signos que a gente consegue encontrar é essa placa de crew only, que normalmente ficam na transição entre os espaços de passageiros e de tripulantes. E é interessante dessa placa é que ela vai dividir, né? Ela vai selecionar quem é tripulante e quem é passageiro. Outra placa bem legal, que a gente encontra também na transição entre os espaços e que vão acionar certas identidades e comportamentos, é essa placa Smile and greet our guest and use English in public at all time. É basicamente sorria e cumprimente nossos guests e use inglês em público a todo momento. E é o interessante dessa placa que ela vai demonstrar como que a gente é disciplinado a agir dentro do navio quando a gente está em horário de trabalho. Tanto que eu trabalhando no bar, existe algo que a gente precisa fazer lá, que é sempre estar segurando uma bandeja. Isso já mostra como a gente é disciplinado
e como os nossos comportamentos eles vão ser acionados dependendo da posição espacial que a gente esteja também. Outra placa interessante é essa. Você está entrando na área de passageiro. O interessante dela é que, além dela dividir quem é passageiro e quem é tripulante, ela divide também entre a tripulação as pessoas que podem andar pelas áreas de passageiro e as pessoas que não podem andar pela área de passageiro. E aí, sobre essas divisões dentro da tripulação, a gente encontra 3 categorias que são bem marcantes, que são os office, staff e o crew. Bem, office a gente chama também de oficial em português, e eles são representados por esses uniformes brancos. Então, quando a gente vê alguém com uniforme branco, a gente sabe que ele é chefe de alguma coisa, ou que pelo menos ele tem uma posição alta dentro da hierarquia a bordo. E algo interessante dentro desse uniforme são as stripes, que são essas listrinhas que a gente vê no uniforme aqui no ombro deles. E elas vão representar em que posição você vai estar dentro da hierarquia. Quanto mais stripes você tiver, mais alta a sua posição, mais poder você tem. Outra categoria que a gente encontra a bordo são os staffs. E aí eles são tripulantes que trabalham na área administrativa do navio. Então, a gente tem pessoal do shopping, a gente tem excursão, pessoal da recepção, animação. A gente tem também os crews, que são as pessoas que trabalham nas funções gerais. Então, a gente tem o restaurante, tem bar, tem pessoal da limpeza, tem pessoal da cozinha. E aí, como a gente pode perceber, essas divisões, elas são marcadas pelos uniformes. Então, os uniformes aqui são representações visuais da diferença. E, por consequência, eles são marcações que vão definir identidades, né? Ou você é office, ou você é staff, ou você é crew. Mas tem um elemento do uniforme também que vai unificar todas essas categorias em uma categoria que é o tripulante. E esse elemento é a name tag, que basicamente é como se fosse um broche que você tem que usar a todo momento, enquanto você estiver a bordo, esteja usando uniforme ou não. E é uma forma de identificar quem é tripulante. E aí nessa name tag você vai ter seu nome, você vai ter o departamento que você trabalha e você vai ter a sua nacionalidade. Então, isso é importante porque tem alguns departamentos, por exemplo, da animação, que pode circular pelo navio sem uniforme. Eles não têm uniforme, eles usam roupa normal, por exemplo, na noite de gala. Então, uma forma de identificar quem trabalha a bordo é por essa name tag. Ela é um elemento que unifica, mas ao mesmo tempo ela é um elemento ambíguo, porque ao mesmo tempo que ela vai colocar, que a name tag ela coloca todo mundo como tripulante, quando a gente olha mais de perto as divisões dentro dela, a gente pode encontrar outras divisões que são as nacionalidades. Então, a gente tem uma identidade de tripulante sendo acionada a princípio. Quando a gente presta mais atenção nesse elemento, a gente pode perceber que existem outras identidades que também podem ser adicionadas. Aqui, no caso, a identidade nacional. E aí, todas essas divisões, como a gente viu já lá no início, elas vão terminar no acesso a privilégios. Então, a gente tem essas divisões entre office, crew e staff. E além do uniforme, que é uma representação visual da diferença, a gente também vai ter uma lista de privilégios que vai ser diferenciada para cada pessoa, dependendo da posição que ela tem. Esses privilégios podem ser relacionados à internet grátis, à lavanderia grátis. Eu sei que a bordo, todo mundo tem lavanderia grátis. Só que
Para algumas pessoas, isso é todo dia, sem horário determinado. Enquanto que, por exemplo, eu só posso ir de 9 às 10 deixar meu uniforme, por exemplo. Cabin clean, limpeza da cabine diária ou regularmente. Alguns oficiais têm isso. Serviço de quarto, acesso ao buffet, acesso ao spa, acesso às áreas comuns da embarcação. Então, normalmente, staff pode utilizar as áreas de passageiros, de circular por lá mais livremente. Por exemplo, eles podem usar o bar. Eu trabalho no bar, então às vezes eu sirvo um staff, porque eles podem sentar lá e pedir um café. Mas eu, como cru, eu não posso sentar no bar que eu trabalho para beber um café junto com eles. E os tipos de cabine, essa parte eu selecionei bem, porque é algo que muda muito a nossa percepção dentro daquele espaço, já que a cabine é como se fosse a nossa casa por um tempo e é o momento, é o único lugar onde a gente pode realmente relaxar e que a gente tem uma certa autonomia. Então, o tipo de cabine que você vai ter também vai mudar um pouco sua relação e seu bem-estar durante os meses de contrato. E aí eu peguei duas imagens só para exemplificar. De um lado, a gente tem uma cabine de passageiro adaptada. E aí a gente vê que ela é bem espaçosa, cama separada. Nem todas têm cama separada, algumas são beliches também, mas com espaço, carpete. Do outro lado, a gente tem uma cabine de tripulante normal, com beliche. O espaço é menor, mas o que chama mais atenção é o banheiro, porque o banheiro com box faz toda a diferença. E aí a gente pode perceber que todas essas categorias trabalhadas até aqui, os espaços, a questão da decoração dos espaços, os elementos como as placas que vão delimitar os acessos entre uma área e outra, as name tags que vão unificar e ao mesmo tempo separar em diversas identidades, tudo isso são elementos que vão constituir a cultura a bordo e também ajudar a fixar a identidade da tripulação. E aí, para a gente poder resumir isso tudo, é aquele momento que a gente começa a reconhecer os significados por trás desses elementos, é quando a gente começa a fazer parte dessa cultura e nos reconhecer como tripulante. E aí, para a gente terminar, uma frase inspiradora, que a cura para qualquer coisa está na água salgada, as lágrimas, o suor ou o mar. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Se você quiser saber mais sobre essa crew life, essa vida a bordo, tem uma playlist aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar linkada aqui no vídeo, tá bom? Beijo!